Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, durante muitos anos, a gente meio que sabia, quando o assunto era skincare, que era a vitamina C, né? Não tinha esse repertório que a gente tem hoje. Mas você não acha que ficou muito impressionante o tanto que as pessoas sabem de minúcias das formulações? Nunca aconteceu isso antes. Absolutamente inédito. O léxico do consumidor, ele só cresce. E parece que está muito associado ao que a gente agora chama de skin intellectuals. Skin intellectuals. É bom esse termo. É bom, que é como as pessoas que vivem nesta fissura de conhecer e entender as necessidades da pele, os benefícios dos ingredientes, as coisinhas mais queridinhas do momento, etc, etc, estão sendo chamadas. Ou seja, agora a gente tem um nome para chamar de nosso. Mas acho que além desse interesse por quem gosta do assunto, tem também um fator transparência, né? Acho que as pessoas passaram a ficar muito preocupadas com o que tem dentro das formulações. Esse é um movimento que a gente viu começar na indústria alimentícia, de entender se estava comendo, tem glúten, tem lactose, GMOs, corantes, darará, e que, enfim, perpassou a comida e chegou nessa preocupação com produto de beleza, né? E é disso que a gente vai falar hoje, de ingredientes, desse léxico, do que vem por aí e do que já está meio acontecendo. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e estou aqui com a minha parceira, a jornalista Vânia Goi. Então vamos lá. Vitamina C, retinol, niacinamida. Esse eu não consigo falar. Niacinamida? Fala rápido, niacinamida. Não dá dislexia, não vou pagar amigo. Ácido glicólico, ácido mandélico, ácido hialurônico. Enfim, de uns tempos pra cá, todos esses ativos de skincare passaram a ser quase mais importantes na comunicação do que os benefícios dos produtos em si, né? E do que a marca que está escrita ali no... A gente procura vitamina C, depois a gente vai preocupar quem que está produzindo a famosa né, vitamina C. Teve uma matéria publicada pela Vogue Business americana em fevereiro do ano passado que fala que esse aumento começou em 2019... Né, que é quando começa a febre de skincare que pegou fogo na pandemia, e a diretora global de beleza da Net-a-Porter, que chama Newbie Hands, afirmou que a busca com o nome das formulações começou a ganhar mais espaço nessa época. E segundo a THG Beauty, a vitamina C ainda é o ingrediente mais popular, mais procurado pelas pessoas. Aqui no Brasil, ela é sim o maior hit, seguido de retinol, que é um clássico, né? Uma das moléculas que os dermatologistas mais recomendam, o que a gente tem mais teste comprovadamente científico, clínico, publicado. Então, esses dois são, tipo, os queridinhos de quem procura por ativos hoje, né? E é por isso que você já deve ter notado esse monte de produto que vem nascendo aí, no qual o foco é mostrar com todas as letras quais ingredientes estrelas estão nos potinhos de sérums, cremes e etc. Quando a gente olha o porquê os consumidores estão desejando comprar esse tipo de produto, tem uns dados do MailChimp.com, que é uma plataforma para mandar newsletter, né, de conteúdo, enfim, e também de shopping. E eles olharam para as gerações Z e geração Y com alto poder aquisitivo, mostrando que elas se preocupam cada vez mais cedo com o envelhecimento da pele e, por isso, se tornaram bons pesquisadores de ativos. A gente fala muito sobre o interesse dessas gerações mais jovens na prevenção. Vocês podem ouvir o Prevenir para não remediar, um dos episódios de Tchau Bela, que fala de Prejuvenation, outra tendência relevante quando o assunto é skincare. Pois é, e falar de ativo, hoje, cada vez mais, com inovação, né? Exato, é cada vez mais falar sobre biotecnologia. Então, a gente tem marcas que estão aí comunicando a tecnologia que está focada ali também em desenvolver novas moléculas, um menor impacto ambiental, uma alta performance e todas essas características. E a aposta nesse mercado é tão grande que já atrai o olhar de gigantes que ditam como é que a indústria reage. Em fevereiro desse ano, a Givaudan, que é uma casa de fragrâncias, fabricante de cosméticos gigantesca, suíça, adquiriu o portfólio de ingredientes da Amyris, que é uma empresa de biotecnologia que produz
Biosense, Rose Inc., super focada em soluções naturais e de alta performance em biotecnologia, né? A gente já vê como ácido hialurônico, resveratrol, esqualano, são exemplos desses ingredientes biosintéticos, né, que a gente chama. O retinol em si, como a Vânia falou lá no início, sempre foi um grande aliado no estímulo à produção de colágeno, renovação celular, e com isso ajuda a, o quê? Diminuir linhas de expressão, linhas e rugas e coisas assim, uniformiza a textura da pele, além de dar aquela firmeza e luminosidade. E ele pode ser derivado natural ou sintético da vitamina A. A grande questão do retinol e por que o fitorretinol virou uma trend é que ele, em geral, tem efeitos colaterais, né? A pele, às vezes, pode ficar um pouco sensibilizada, dependendo da concentração, pode ficar um pouco irritada, avermelhada, até descamar entre quem tem a pele mais sensível. E os fitorretinóis têm chamado essa atenção nossa, porque a indústria faz questão de dizer que testa para dizer que a performance é parecida. E aí, gente, tudo depende de quem testou, quem encomendou, que marca está falando isso, né? Não dá para generalizar. Mas, de fato, eles têm uma segurança para ser usado por todos os tipos de pele, com muito menos efeitos colaterais do retinol clássico. Os fitorretinóis, inclusive, inauguram uma gama de produtos, que é muito do que a gente vai falar aqui, que são esses ácidos mais gentis com a pele. Porque a gente sempre fala ácido e fica todo mundo com medo de, ai meu Deus, não posso tomar sol, a minha pele vai cair. E essa nova geração, muito feita a partir de biotecnologia, é muito mais legal, né? Pra gente, os millennials mais novos, que eu acho que a geração Z já tá mudando. Elas já vieram nas Beauty. Já não tem o mesmo trauma que a gente, daquele ácido que doía, que ardia, que deixava a pele avermelhada, etc, né? E o retinol 100% natural, ele pode ser produzido através da folha de rambutan, que é uma fruta asiática, ou do bakuchiol, que é um ingrediente à base de sementes e folhas da árvore babache. Acertou todas essas palavras de primeira, porque ela falou, eu não consigo falar niacinamida. E o que é interessante, né, é que justamente o bakuchiol, ele já é muito explorado nas filosofias chinesas e ayurvédica, mas está chamando a atenção dos ocidentais só agora, porque os ocidentais são os retardatários sempre, de todos os rolês, porque é super eficaz e clinicamente comprovado. Sim. Né? Agora temos... Assim, o que eu posso dizer de quem testa, né? Fitorretinóis, que nos últimos anos testei muito e achei muito legais. Então, Ádicos tem uma versão que tem 10% de niacinamida, uma super combinação. Biosense inaugurou meio os fitorretinóis no Brasil, trazendo um dos sérums. A Rio tem um hidratante firmador. Sephora Collection também tem uma versão com bakuchiol. Temos também Simple Organic no Brasil. Ou seja, tem fitorretinol made in Brasil, gringo, né? Não tá faltando. E aí, para confundir, quem não tiver confuso até agora, tem o retinol clássico, derivado da vitamina A, com bakuchiol em várias fórmulas. Então, a gente tem The Versed Press Restart Gentle Retinol Serum. Isso também é uma questão, os títulos estão ficando muito longos dos produtos. Muito sci-fi. Temos que achar uma fórmula melhor. Que é de um dermatologista nova-iorquino chamado David Kim, que garante que ele é hiper eficaz e super tolerado por todos os tipos de pele. Tem o Paula's Choice Clinical 0,3% retinol com 2% de bakuchiol, que a gente gostou porque ele revela de cara a quantidade, ou seja, a gente está indo num detalhe extremamente interessante, né? E segundo o Dr. Kim, a concentração tem que ser no mínimo de 0,5%, né? Pra gente poder começar a ver resultados visíveis. Então, por isso que é importante a gente começar a ver essa nomenclatura que inclui o percentual, né? Isso. Lembrando que a gente tende a achar que quanto mais melhor. Mas um cosmético não é feito de um só ativo. Ele é feito de uma combinação de coisas muito potentes. Então, a gente precisa escolher marcas que a gente confie, que tem um histórico, performance, estudo clínico, para ter certeza que funciona. Às vezes não é porque tem 10% a mais que funciona. O fato é que para o consumidor final, e aqui olhando para a indústria, tem feito sucesso quando você põe quantos por cento de concentração tem, né? Enfim, tem um que eu acho muito surpreendente, que aí junta tanta tendência num pote só, que é da Sgin, não sei se tem no Brasil, mas ele chama Melatonic
Lightweight Night Serum, que tem vitamina C, tem melatonina e bakuchiol, que é para estimular as defesas antioxidantes naturais e restaurar a vitalidade, impulsionando esses processos que naturalmente acontecem à noite e são mais bombados, né, para o corpo. Mas não só de fitorretinol e retinol vive a biotecnologia cosmética. Então vamos trazer aqui alguns ingredientes inovadores que têm feito nossos olhos e cutis brilharem, né? Lembrando, gente, que todo dia uma indústria desenvolvedora de ativos manda uma mensagem para mim falando: descobri o da flor de não sei quem, Então a gente tentou pegar os que estão se tornando mais populares e mais abrangentes, assim, menos exclusivos. Mas The Body Shop tem uma linha de Edelweiss que foi toda reformulada porque tirou a coisa do ageísmo do nome para dar lugar ao nome do ativo. E esse é um ativo bastante especial, uma flor dos Alpes. Diz que 43% mais potente que o retinol, capaz de manter a saúde da pele porque reforça a barreira cutânea, deixando a textura da pele gostosinha, que nem o retinol faz. Aí tem o ácido cógico, que é um clássico, mas agora tá começando a ganhar mais repercussão, né? Acho que fora Da bolha da cosmetologia. Isso. E ele é produzido através da fermentação de várias espécies de fungos, que é muitas vezes um subproduto reciclado de alimentos populares. Alguns deles derivados da soja, por exemplo, que nem o shoyu, o miso, o sake. Então começa também a ter uma coisa interessante de upcycling aí, que a gente falou no episódio Desperdício Zero, e recomendo vocês darem uma aprofundada. Ele faz sucesso porque ele é um inibidor de uma enzima que causa hiperpigmentação por melanina na pele. Então, para quem procura algo para atenuar a mancha, ácido cógico ajuda a atenuar e também a prevenir novas marcas escurecidas. Lembrando que cada caso é um caso, cada ativo está misturado com muitas outras coisas, cada marca produz um tipo de produto mesmo que os ativos sejam comuns, né? Pois é, fungo e bactéria é um negócio que a gente curte, né? A gente já falou várias vezes aqui. Tanto que conta aí da microbiota também, um pouquinho. Microbioma é um assunto quente no mercado de beleza. A gente também tem episódio falando, por exemplo, de intestino, mas isso extrapolou o lugar da saúde para falar também de saúde de pele, como é que a gente cultiva essa colônia de boas bactérias que mantém a nossa resistência em dia. E tem empresas especializadas nisso. Então, a Virtuous Biotech, ela é focada em estudos para a produção de novos ativos para a pele, olhando para essas bactérias. Então, eles descobriram, por exemplo, que algumas delas, derivadas de romã e algodão, são capazes de sintetizar e de liberar componentes moleculares metabolizados pela interação da microbiota com a radiação solar. Então, aqui a gente está falando de mais do que uma proteção física ou de um filtro solar que absorve radiação, a gente pode conseguir uma proteção, uma prevenção de queimadura por meio da saúde dessas bactérias que vivem na nossa pele. Isso é bem high-tech, né? É muito interessante, porque a gente começa a trabalhar com o vivo, né? Então, justamente a partir dessa constatação que eles desenvolveram o fotobiome, que é um anti-ruga para a área dos olhos, mas que é um ativo que também pode ser usado em produtos de reparação e cuidados com o sol. Falando em sol, ácido mandélico, I love ácido mandélico, sempre falo. É também um ingrediente queridinho por essa capacidade de uniformizar a tonalidade do rosto, para quem tem melasma. Ele também é um ácido, então tem um efeito mais peeling. E associado a outros ingredientes, pode ser calmante, pode ser mais hidratante, e aparece inclusive em formulações de uso diário, apesar de chamar ácido e de todo mundo ficar com medo de usar. Pois é, e o ácido mandélico da Creamy, por exemplo, esfolia, né, superficialmente a pele, enquanto suaviza as manchas de sol, as manchas de acne e até mesmo os melasmas. Isso sem deixar de hidratar, né, impedir o ressecamento, que é um pouco do medo também de quem usa ácido, eu acho. E acalma a pele, minimizando todas as chances de irritação, graças à alantoína. Alantoína. Por isso que eu tô falando, não é um ingrediente sozinho que faz o show, entendeu? Outra coisa que eu acho muito interessante, olhando para o futuro do skincare, é essa Blue Biotech, que é como tem sido chamado os ativos que vêm do mar. Então, algas, elementos marinhos,
que inclusive são ativos meio clássicos. Quando a gente olha para portfólios da década de 70, eles tinham algas na composição, mas agora é isso, sendo fermentados, sintetizados em laboratório de jeitos diferentes. L'Oréal e Bioterme, que é uma marca do Grupo L'Oréal, também já tem eles no portfólio. Uma nova camada, né? Depois dos naturais, a gente tem os naturais marinhos agora. Blue Beauty não é novidade, mas é uma área que tem muita inovação. Então, acho que isso que é interessante. De acordo com a DSM Biotechnology, as microalgas são a próxima fronteira do Blue Beauty. Ou seja, a gente já falava de algas, agora a gente vai falar de microalgas. O que está acontecendo na alimentação? A gente está falando também de microfolhas, de punks, de tantas coisas, né? Os ativos dessas microalgas prometem benefícios tipo lifting, textura uniforme, antioxidante, né? E aí a gente tem um exemplo aqui que é a La Bourquette, que é uma startup sueca de cosméticos orgânicos que já está usando as microalgas nos laboratórios para criar a linha de pele e de cabelo. E para encerrar esse bloco de ativos e ingredientes, a gente tem que falar da Human Col 21, depois vocês veem tudo marcado aqui, que é considerado o primeiro colágeno humano bioprojetado para você ter, né, no cuidado com a pele. A gente tem aqui no Brasil o colágeno que chegou em edição limitada de The Chemist Look, uma marca uruguaia de alta performance, bastante inovadora, que combina sempre um ativo clássico com outro mais trendy, assim. E ele causou uma comoção, né? Eu primeiro fiquei animadona, porque entendi que eles pegam moléculas de DNA humano, colocam numa planta que é capaz de reproduzir esse DNA, que é isolado no laboratório, que tem afinidade total com a nossa pele. 3 dias de puro glow. Quando eu comecei a testar, fiz a maior propaganda, né? Justamente, ela causou um alvoroço quando contou do colágeno. A equipe Tchau Bela tá tomando banho de colágeno agora. A gente quer um pro corpo, The Chemist Look, corpo inteiro. Bom, a gente não faltou produto aqui, né? Pra provar que inovação é um caminho sem volta no skincare. Isso que a gente não falou nem metade do que tinha pesquisado, né? E aí, eu acho que é importante a gente mostrar que isso não é só um movimento de nicho, né? A gente tá falando aí, a gente falou um pouquinho de L'Oréal, mas dá para dar um exemplo como Boticário, que lançou Boutique, marca de skincare, aonde todos os produtos têm o ingrediente-chave como nome, né? Então a gente já começa a ver que essa tendência não vai acabar tão cedo e que provavelmente a gente só vai ficar cada vez mais expert. E o que você acha que isso significa como futuro do consumo? Então, eu acho que tem algumas formas de a gente olhar para isso, mas, de um lado, a gente está vivendo a democratização do conhecimento sobre os benefícios dos ingredientes. Isso, então, quer dizer que a gente também está cada vez mais com uma gama de produtos mais acessíveis para todos os bolsos, né? Que a gente já tinha visto lá fora, com uma Ordinary que custa $7. Com uma coisa também, né? Porque lá fora as pessoas não vão no dermatologista como elas vão aqui, mas a gente às vezes tem a sensação de que todo mundo vai no dermatologista, e isso é absolutamente elitista. Bolha. As pessoas fazem compras na farmácia seguindo também a sua intuição, né? Então o repertório ajuda a fazer essas escolhas, né? Isso, e a internet está aí para virar ferramenta pro bem e pro mal, para quem tiver extremamente interessado nisso. Então, acho que tem uma coisa aí que é esse conhecimento sendo mais difuso. Sair, estourar a bolha, né? E a gente começar a ter mais acesso, tanto porque o produto está disponível, quanto porque a gente entende mais sobre isso. Mas também a gente percebe que isso diz que produtos e ativos vão ficar cada vez melhores, né? A gente também sabe que a essência do consumidor sempre é o maior impulso que uma marca pode ter para melhorar em todos os sentidos. A gente gosta de concorrência. Quando tem concorrência, entendeu? Todo mundo tem que se mexer. E que a gente está com formulações cada vez mais gentis, então isso a gente está falando aí de algo que tem resultado bom, sem dor. Cosmeticamente gostoso, porque a gente não quer nada melequento, que não tem cheiro gostoso, que, enfim. Por isso que eu acho que isso vem aí para impactar justamente todo o mercado estético, quando a gente fala de injetável, quando a gente fala de preenchimento, quando a gente fala de laser, quando a gente fala de uma série de coisas que ainda envolvem dor. Então, quanto melhor ficarem esses produtos, mais provável eles entregarem resultados que possam ser mais comparáveis a esses procedimentos. Nas últimas semanas, eu fui em um lançamento de Shiseido, que é super high-tech, parecem 2 cápsulas do tempo, assim, são 2 creminhos, um pro dia e um pra noite, à base de ácido hialurônico, em várias versões de ácido hialurônico diferentes, e que promete o resultado de preenchimento como de um consultório. Muitas marcas falam isso, mas Shiseido tem um desenvolvimento
muito forte, né? Eles são muito inovadores. Eu falei, nossa, quando o Shiseido fala que tem a mesma coisa do consultório de dermato, é isso, o mercado vai mudando muito rápido, né? E associando as duas coisas. Eu sou super a favor, então vamos ver o que vai acontecer, que eu tô curiosa. Eu curto um creme, né? Eu Mais do que um procedimento. Então, contem comigo para testar e trazer novidades aqui. Bom, se ficar alguma dúvida, não sabe o que é um ácido, não entendeu, manda inbox pra gente, que a gente também te ajuda a se localizar, mas a referência de todas as marcas que a gente falou fica na descrição do Spotify, para você que está ouvindo ou assistindo. Este episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso patrocinador master. A gente está vestindo 100, coloridinhas, chiquíssimas. Estou de vitamina C, vocês entenderam minha paleta hoje. Os episódios do Tchau Bela tem pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. Eles contam com o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha sonora é do Alex Batista, a direção de arte é da Núbia Lima. A gente grava com o apoio da Agência Arara e da Space House. Toda quinta-feira tem um episódio novo, curtinho, 15, 20 minutinhos, pra você entender tudo que tá rolando nos mercados de beleza e bem-estar. Então segue a gente, ativa a notificação e semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, Bela!